Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom poder voltar aqui à nossa amada igreja Brasil para Cristo, em São José da Mata, os pastores Renê e Joabe, amigos preciosos de muitos anos de caminhada, de jornada, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, temos aqui demais irmãos, amigos, de longa data. Deus abençoe vocês cada vez mais, em nome de Jesus. Meus irmãos, o pastor Renê disse que eu podia orar e ficar à vontade para compartilhar algo que Deus propusesse ao meu coração com vocês aqui. Então eu me propus a orar e Deus, irmãos, assim, me concedeu uma palavra que tem uma conotação missionária. Amém? O pastor Renê mencionava, de que nós amamos missões, então vamos pensar um pouco sobre missões. Eu sei que essa igreja é uma igreja missionária, então nós vamos aqui, quem sabe, crescer mutuamente, agregar alguns outros valores à nossa caminhada, à nossa jornada. Eu estive fazendo algumas pesquisas a respeito de como anda a nossa expansão missionária, tanto no âmbito da nossa nação e bem assim do mundo, a situação no que concerne a tradução das escrituras, as cidades que nós ainda precisamos alcançar. Dê uma olhada aqui no nosso estado da Paraíba, enfim. É muito bom quando nós temos parâmetros para orar e para interceder pelos missionários, para interceder por nossas ofertas missionárias que são preponderantes. Então, quem sabe Deus nos permita aqui um tempo precioso de reflexão, para que nós possamos orar pela obra missionária do Senhor. Amém? Então vamos abrir nossa Bíblia, no nome de Jesus, no Salmo 67. Salmo 67. E nós vamos estar lendo esse salmo que é tão precioso. Salmo 67 nos diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Nós já recebemos uma palavra de oração pelo querido pastor Renê. Então, irmãos, vamos gastar alguns minutos preciosos da nossa vida pensando aqui com base nesse texto tão importante. O salmista, nessa oração profundamente missionária, começa dizendo assim para Deus: Senhor, seja gracioso para conosco. Portanto, o salmista entende, quando diz que Deus precisa ser gracioso para volver os seus olhos para nós, de que de fato Deus é soberano, Ele é todo poderoso, Ele se encontra entronizado no mais perfeito céu, cercado da mais perfeita glória, e nós, no entanto, estamos aqui nesse torrão chamado planeta Terra, com todas as mazelas que são produto do pecado do homem. Portanto, é nesse mundo que jaz no maligno que nós precisamos fazer a nossa vida valer a pena e nos esforçarmos ao máximo das nossas forças para que de fato nós venhamos contribuir de alguma forma para a expansão do reino de Deus e para a manifestação da sua glória até os confins da terra. Contudo, no que diz respeito à manifestação do reino de Deus e a proliferação da sua glória até os confins da terra, meus amados irmãos, o poder do nosso intelecto não é suficiente, a força do nosso braço não é suficiente. Se Deus não nos conceder as ferramentas que nós precisamos para implementar na terra os valores do seu reino, nós não chegaremos a lugar nenhum. Até porque, meus amados, nós podemos até estudar e nos esmerar nos seminários, conseguirmos aprender novas línguas, sermos as pessoas mais rebuscadas do ponto de vista teológico, mas se o Espírito Santo não for conosco, a coisa não acontece. Nós precisamos de fato da graça de Deus sobre as nossas vidas para termos condições de fazer obra de Deus com desenvoltura. A coisa só acontece se for feita no poder e na graça de Deus. Por isso o salmista, levando em consideração as suas inúmeras limitações e entendendo que Deus é todo poderoso e que a obra pertence a Ele, em sua oração começa dizendo: Senhor, eu quero me envolver com a Tua obra, Senhor, eu quero fazer a minha vida valer a pena, mas no entanto, ó Deus, eu entendo que não sou o mais preparado do ponto de vista teológico, eu não sou o mais forte dentre os meus irmãos, eu não tenho os melhores dons, eu não sou assim abençoado com os melhores talentos, mas a paixão no meu coração, Senhor,
há desejo de ver as pessoas serem abençoadas no poder do Espírito Santo. Portanto, seja misericordioso e permita que a tua graça me faça fazer alguma coisa de modo a contribuir com a expansão do teu reino e com a manifestação da tua glória. E eu entendo, irmãos, que uma oração dessa maneira, Deus ele não despreza. Até porque Ele é o Senhor de toda a terra, e tudo que acontece, apenas acontece, se acontecer de acordo com a sua soberana vontade. Os nossos irmãos que escreveram o Antigo Testamento, o profeta Isaías, por exemplo, diz assim, Isaías capítulo 49, pouco é os seres o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Falando a respeito do Senhor Jesus, ele diz, também te deis como luz para os gentios, para seres a minha salvação até os confins da terra. Portanto, o que nós aprendemos com isso? Tentando amealhar a graça de Deus com a missão que nós temos. Que o nosso campo de atuação, irmãos, é o mundo inteiro. Havia um teólogo poderoso chamado Abraham Kuyper que dizia, após a vitória de Cristo na cruz do Calvário, não há um único centímetro em todo o universo sobre o qual ele não detenha poder, sobre o qual ele não seja o Senhor. Portanto, todo este planeta Terra tão vasto é o nosso campo de atuação. Porque é muito pouco para o Senhor Jesus ser adorado apenas pelas tribos de Israel. Ele é salvação até os confins da terra. Mas como essa obra é tão grande, irmãos, nós precisamos de graça, nós precisamos de poder no Espírito Santo. E o desejo do nosso Deus é justamente nos motivar a essa obra de expansão. No Salmo 2, versículo 8, ele diz, pede-me, e eu te darei as nações como herança, e até os confins da terra como tua possessão. Portanto, nosso Deus é esse Deus missionário. O objetivo dele é se manifestar ao homem. Se você fizer um estudo dos catecismos mais preciosos das nossas tradições reformadas, você vai encontrar lá, qual a missão de Deus? A missão de Deus é se revelar ao homem. A partir desse teatro maravilhoso que nós chamamos de criação, Deus tem o objetivo de se manifestar ao homem, porque Deus é apaixonado por sua própria glória. Deus é tão apaixonado por sua própria glória, que Ele quer que todos os seres o adorem. Perceba que tudo que foi criado com um fim específico. Por exemplo, aqui nós temos uma espécie de bateria, aqui nós temos uma plataforma, um microfone. Cada um desses objetos possui um fim específico. Contudo, todos eles contribuem com a única missão: servir para a maior glória de Deus. Esse é o grande objetivo da nossa vida. Fazer com que Deus se torne cada vez mais glorificado, para a alegria de todos os povos. Portanto, se a missão de Deus é se manifestar ao homem, porque Ele é apaixonado por sua própria glória, a missão do homem é tornar o Senhor Deus conhecido. A nossa missão é tornar o nosso Deus conhecido. É por isso, irmãos, que Jesus nos diz que enquanto adoradores, se nós viermos a nos tornar pessoas insípidas, em outras palavras, se nós não contribuirmos para levar sabor à vida das pessoas, transformação, neste momento nós perderemos a nossa razão de ser. No momento em que a nossa luz deixar de brilhar, no momento em que as pessoas deixarem de ser iluminadas pela glória de Deus que se manifesta a partir de nós, e passarem a ser iluminadas meramente por iluminação elétrica, como é o caso aqui, irmãos, nesse momento nós perderemos a nossa razão de ser. Porque a igreja do Senhor Jesus serve para duas coisas em especial: levar sabor à vida das pessoas, não permitir que aquilo que o inimigo tenta apodrecer de fato apodreça, essa é a propriedade do sal, e fazer com que aqueles que vivem em crassas trevas possam ser iluminados. Ante essa missão da igreja, que é precípua, que é principal, tudo mais é acessório, tudo mais vem em segundo lugar. A grande missão da igreja é pregar o evangelho, expandir o reino de Deus e manifestar a sua glória, enquanto ela faz o sopão, enquanto ela cuida dos adolescentes e dos jovens e dos casais. Os irmãos entendem? Todos os departamentos da igreja são de suma importância. Eu não consigo compreender uma igreja, por exemplo, que não cuide de crianças, ou de jovens, ou de casais. Isso é preponderante. Contudo, a missão precípua, primordial, prioritária da igreja é pregar o evangelho. Porque se a igreja apenas ensinar e não tiver essa santa ambição de transformar a vida das pessoas no poder do evangelho, ela deixa de ser igreja e passa a ser escola.
Se a igreja apenas oferece um sopão, ou compartilha roupas, ou leva um colchão, ou agasalhos, que são de suma importância, eu não quero desmerecê-los absolutamente, mas não prega o evangelho, ela deixa de ser igreja e passa a ser uma ONG. O que eu quero dizer com isso? Que transformar o aspecto social, se bem que é missão da igreja, não é a sua principal missão. Porque transformação social, ONGs, escolas, instituições públicas e privadas conseguem o fazer. Mas só quem consegue trazer vista aos cegos, fazer com que os coxos voltem a andar, libertar dos grilhões de Satanás aqueles que se encontram manietados, presos, algemados, é a igreja do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Portanto, irmãos, para isso, nós precisamos da graça de Deus. Então, uma vez que o salmista diz que a graça é preponderante, e sem a graça nós não chegaremos a lugar nenhum, a igreja do Senhor Jesus é a igreja que vive no desfrute diário da graça. Uma vez que nós entendemos isso, o salmista começa a fazer os seus pedidos a Deus. Ele faz 2 pedidos em especial. E eu entendo que esse modelo de oração é fantástico, porque é profundamente bíblico, cristocêntrico. Deus, do ponto de vista da sua palavra, não tem como não atender uma oração assim, porque eu entendo que ela se coaduna, ela se amealha, ela se encaixa na vontade de Deus. Quais são os pedidos desse homem? São 2 em especial. No primeiro momento ele diz assim, ainda na porção inicial do versículo 1, ele diz: seja Deus gracioso para conosco e, em primeiro lugar, nos abençoe. Então o primeiro pedido dele é: Senhor, me abençoe. O segundo pedido dele é, ainda no versículo 1, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Ele pede 2 coisas a Deus. No primeiro momento ele pede uma bênção de dimensão material. O pastor René aqui orava pelas ofertas missionárias e pelos dízimos e agradecia a Deus por sua fidelidade, e eu orava e concordava com ele em sua oração. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos força de vontade e paixão para fazer, sem condições logísticas, irmãos, não dá. Os irmãos entendem isso? Às vezes as pessoas desvirtuam a função dos recursos na obra de Deus, mas nós precisamos de recursos para fazer a obra de Deus. E o salmista entende isso. Se você for olhar na língua em que o Antigo Testamento foi escrito, esse pedido é um pedido de cunho especificamente material. Ele diz: Senhor, me abençoe. Dito de outra forma, me ofereça condições logísticas. Para o missionário chegar no outro país, ele tem que ir ou de navio ou de avião. Tem como, irmãos, né? A não ser que Deus o teletransporte, assim como fez com o Filipe em Azoto, não é? Mas não acontece a todo tempo, irmão, se bem que nós acreditamos num Deus que é todo poderoso. Portanto, o salmista diz: seja Deus gracioso para conosco, em primeiro lugar nos abençoe, e em segundo lugar faça resplandecer sobre nós o seu rosto. O que é que ele pede aqui? Ele pede poder no Espírito Santo. Se no primeiro momento a bênção é material, no segundo momento a bênção é espiritual. O que é que esse homem quer? Ele quer poder. Por quê? Porque é mais fácil, já dizia um poderoso pregador, um leão tornar-se vegetariano do que palavras bonitas, lisonjeiras, um vocabulário rebuscado, convencer um pecador da justiça, do pecado e do juízo. Você pode ter a melhor oratória, você pode ser um doutor em sua retórica, mas se você não tiver poder de Deus, se a coisa não fluir como uma cascata cheia de graça, como torrentes do Espírito Santo, meu irmão, você vai ser como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. Vai poder falar às mentes das pessoas, mas não vai ter condições de transformar o seu coração. Ele entende isso e pede para que o Espírito Santo faça resplandecer sobre ele o seu rosto. Então no versículo 2 ele explica por que ele pede essas 2 coisas a Deus. O que nós temos aqui é o que os nossos irmãos teólogos chamam de silogismo. São sentenças que se encaixam para formar uma espécie de síntese. Então você pega o versículo 1 e soma com o versículo 2 e você vai entender por que é que ele pede, em primeiro lugar, para ser abençoado, e em segundo lugar, para ter poder do Espírito Santo. Então ele diz assim, versículo 1, seja Deus gracioso para conosco que nos abençoe. Aí no versículo 2 ele diz o porquê, no início, para que se conheça na terra o seu caminho.
Olha para o versículo 1 de novo. Faça resplandecer sobre nós o rosto. Aí no final do versículo 2 ele diz: para que todas as nações conheçam a tua salvação. Irmãos, como é que Deus não atende uma oração assim? Você dobra o seu joelhinho e diz: Senhor, me abençoe, porque eu quero contribuir com a tua obra. Eu quero que as pessoas conheçam o teu caminho. Me dá poder do Espírito Santo, enche-me de poder, Senhor, para que se conheça na terra a tua salvação. É uma oração maravilhosa, é uma oração preciosa. Portanto, é verdade dizer, nós precisamos de condições logísticas. Todos aqueles que se envolvem com obra missionária sabem que nós precisamos de condições logísticas. Nós precisamos da bênção do Senhor. Para quê? Para que se conheça na terra o caminho dele. Então é muito importante a oferta missionária, irmãos. É muito importante esse envolvimento com a obra de Deus. Eu entrava aqui no prédio, percebo que coisa maravilhosa, muito bem asseado, pintado, os irmãos aqui trabalhando com toda a excelência, tudo feito no mínimo detalhe. Isso é a graça. Isso é o amor de Deus que é derramado sobre nós. E percebam que essa adoração que os irmãos enlevam a Deus aqui gera transformação. Porque o produto da adoração de vocês, sabe Deus quantas pessoas estão transformando, impactando em demais regiões do mundo através de um sinal desse de internet, que é viável, porque nós nos somamos enquanto família, cada um contribuindo na medida da sua fé e com alegria no coração, para que se torne possível. Os irmãos entendem? Ou então nós vamos ter que ter muito mais fé para que um anjo traga um aparelho celular desse lá do céu, e conexões, internet e tudo mais. Irmãos, Deus é todo poderoso, mas Ele se utiliza de nós como ferramentas. Mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Amém. Então nós precisamos de condições logísticas, mas em segundo lugar nós precisamos de poder do Espírito Santo. Nós precisamos de tudo isso. Mas se tudo isso houver, e se a graça não for derramada, se o Espírito Santo não for conosco, então nós falamos assim, iguais os discípulos de Jesus, nós não vamos nem sair de Jerusalém. Não é essa ordem: sem o Espírito Santo não saiam de Jerusalém. Lucas 27, 49. Aí vem Atos 1:8, que os irmãos sabem de cor. Olha o cumprimento da promessa: mas recebereis poder. No poder do Espírito Santo a coisa acontece. Sem o Espírito Santo nada de bom pode acontecer, mas no poder do Espírito Santo qualquer coisa é possível. Deus é tão poderoso que Ele olha para 7 bilhões de pessoas com os mais variados problemas, todo tipo de doença que não tem cura ainda, e diz assim: venha como você está. Se Ele não fosse todo poderoso, Ele ia colocar um monte de empecilho, não é? Se houver esse ou determinado problema, ou se a tua empresa estiver dessa maneira ou daquela forma, não vem não, porque não dá. Deus é todo poderoso, irmãos. Ele diz: venha como você está. E o poder de Deus vai lá e transforma as nossas realidades. Como nós podemos concluir nosso pensamento nesse princípio? Que a bênção do Senhor sobre as nossas vidas nos faz envolvermos-nos mais com a obra dele. Nós somos abençoados para abençoar. Nós somos abençoados para contribuir. Deixa eu dizer uma coisa para você que é muito importante do ponto de vista missionário. Você vai compreender. Deus não tem compromisso com o seu conforto. Deus tem compromisso com a obra dele. Sabe o que é que ele nos promete, irmãos? Se você tiver o que comer e com o que se cobrir, esteja com isso o quê? Mas todos nós que aqui estamos temos muito mais do que apenas comer e se cobrir. Por quê? Porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, vocês concordam comigo que nós precisamos ser mais generosos? Nós precisamos ser mais generosos. Nós precisamos ser mais generosos. E em segundo lugar, para pregarmos o Evangelho, nós precisamos de recursos. E eu creio que os irmãos concordam comigo agora. Na verdade, já o sabíamos disso. Mas para pregar o Evangelho, nós também precisamos de poder de Deus. Logo, se o Espírito Santo habita em nós, irmãos, e Ele habita, todos nós somos missionários em potencial. Todos nós temos essa sublime e santa ambição e missão
de tornar o nome do Senhor conhecido. Em resumo, se nós pegássemos os versículos 1 e 2 e aglutinássemos numa única frase, talvez o salmista estivesse dizendo assim: Senhor, ofereça-me as condições necessárias e encha-me do teu Espírito Santo, e os pecadores ouvirão a tua voz. Senhor, dá-me as condições necessárias e enche-me com o teu Espírito Santo, e os pecadores vão ouvir a tua voz. Essa é a nossa missão, irmãos. É por isso que nós ainda estamos aqui. Então ele diz, onde ele quer chegar com tudo isso? Por que ele ora dessa maneira? Versículo 3, ele quer que todos os povos louvem a Deus. Todos os povos precisam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus, e essa é a missão do salmista. Então ele diz que as pessoas precisam de alegria, as pessoas precisam ouvir que ainda há esperança, há uma solução para as suas vidas. Meus irmãos, nós ligamos as nossas televisões hoje, quando a gente assiste o noticiário é de partir o coração. Você acompanha os noticiários, por exemplo, por meio da internet, quem sabe, as notícias são as mesmas. Há muitas pessoas que não têm mais esperança, não possuem mais razão de ser. Por um lado, as drogas maceram a nossa juventude. Em algumas regiões do Brasil, a expectativa de vida de jovens é de cerca de 15 anos, irmãos. Por outro lado, presídios lotados e casamentos destruídos, e as mazelas sociais e a violência e tudo mais campeia para desacreditar as pessoas. Somada à própria corrupção do homem, moral, espiritual. Então as pessoas jazem por aí sem esperança, como ovelhas desgarradas. De que elas precisam? Elas precisam ouvir que o nosso rei ainda reina. Elas precisam ouvir que há esperança. Elas precisam ouvir que não há qualquer poço tão profundo que Jesus não possa alcançar para retirá-las de lá. Elas precisam ouvir que não há qualquer problema demasiado difícil que Jesus não possa resolver. E nós que aqui estamos somos provas disso. Há tantas pessoas preciosas que nós conhecemos que o Espírito Santo foi buscar onde nem mesmo uma viatura policial podia chegar. Passou uma aí agora, por isso que Deus me deu agora essa. Não é verdade, irmãos? E o Espírito Santo foi lá, e o alcançou, e o regenerou, e o trouxe. Então é isso que o salmista até quer, versículo 4, que as pessoas encontrem alegria, que as pessoas encontrem justiça, porque Deus julga os povos com equidade, e guia na terra todas as nações. Então ele entende o seguinte, que se as pessoas encontrarem esperança, se as pessoas entenderem que é um parâmetro de justiça no Evangelho, e que Deus pode lhes escrever uma nova história, isso é o versículo 4, é lindo, devia ser escrito com letras douradas, não é? Deus é justiça, Ele nos compete, nos confere alegria, e Ele pode nos escrever uma nova história. Deus escreveu uma nova história para você, Deus escreveu uma nova história para mim, irmãos. Então nós precisamos, com toda a alegria do nosso coração, compartilhar essas verdades. Ele agora faz uma repetição, a mesma coisa que ele diz no versículo 3, quando faz os seus pedidos de oração, ele agora repete no versículo 5, quando diz qual o objetivo de Deus para com a sua criação. Qual seria, portanto? Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Meus amados irmãos, o pastor John Piper, num livro chamado Alegrem-se os Povos, que é um livro precioso, diz assim: sabe por que há missão? Há missão porque falta adoração. Sabe qual é o maior presente que Deus Todo-Poderoso pode dar a qualquer ser humano? A capacidade deste ser humano se relacionar com Ele. E nós podemos provar isso muito rapidamente. Por exemplo, se Deus resolvesse todos os problemas da nossa amada nação, chamada Brasil, e depois nos abandonasse a nossa própria sorte, os irmãos queriam esse tipo de transformação? Mas é claro que não, irmãos. Porque qualquer bênção no mundo, por mais preciosa que ela seja, se não vier acompanhada do Deus da bênção, em pouquíssimo tempo se tornará uma terrível maldição em nossas vidas, irmãos. Em pouquíssimo tempo.
É por isso que não importa quais circunstâncias venham nortear as nossas vidas, a gente acorda pela manhã e a nossa oração é: Senhor, toma a minha vida em tuas mãos e faz conforme a tua vontade. Que nenhuma área da minha vida esteja sobre a minha responsabilidade, porque eu não sei escolher como convém, eu não sei o que é melhor para mim, o meu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Toma conta de mim, Senhor, encaminha a minha vida, ilumina a minha mente, aquece o meu coração, porque sem o Senhor não dá. Por isso nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós sabemos de onde nós saímos, o que foi feito por nós e para onde nós vamos. Mas quem não conhece isso está vivendo no mais terrível desespero, preso de alegria. Então nossa oração deve ser essa: alegrem-se os povos. Deus responde esse tipo de oração? Falei para vocês que respondia, não é? Será que é verdade mesmo? Será que Deus responde? Você olha para o versículo 6 e a resposta já está lá. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu já pedi muita coisa a Deus, Deus não respondeu ainda. Eu acho que eu não estou pedindo como se convém, não é? Esse homem faz essa oração, Deus responde pronto. É impressionante. Versos 1 e 2, ele diz: me abençoe, faça resplandecer sobre mim o rosto. Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Aí você olha para o versículo 6 e ele diz: a terra deu seu fruto. Em outras palavras, ele queria uma bênção material. E Deus está dizendo: meu irmão, a terra tem frutificado. Deus tem nos abençoado, irmãos. Isso é maravilhoso. Ou seja, o mínimo necessário para fazer valer a obra de Deus sobre a face da terra nós já temos. Glória a Deus. E ele continua: e Deus, porção final do versículo 6, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Deus tem nos dado o que nós precisamos, e o Espírito Santo habita em nós. Então a terra é o limite para a nossa missão. E ele conclui com um voto que os nossos irmãos puritanos chamavam de resolução, que para você fazer essa oração, para você levar até Deus essa resolução, você precisa assim de muita coragem. Olha o que esse homem vai dizer no versículo 7. Ele diz: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Meus irmãos, em outras palavras, sabe o que esse homem está dizendo? Perceba se ele não tem que ter coragem para dizer isso. No versículo 7 ele está dizendo assim: Senhor, se o Senhor me der o mínimo necessário e poder do Espírito Santo, não importará a hora, não importará o lugar, sempre que o Senhor precisar, eu estarei lá. Ele diz: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Isso faz necessário coragem, irmãos? Pois é. Mas esse é o nosso Deus, que nos diz que qualquer visão que não seja o mundo todo, não é a visão dele, porque ele reina sobre todo o universo. E nós precisamos ter essa ambição. É lógico que a gente tem que alcançar a nossa Jerusalém. Enquanto nós ambicionamos por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, a missão é concomitante. Ela tem que acontecer ao mesmo tempo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Só para vocês terem alguns parâmetros de oração, falei para vocês que eu estava pesquisando a respeito dos dados missionários, não é? Eu trouxe alguns dados rapidamente para compartilhar com vocês, tá bom? No primeiro momento, eu trouxe alguns dados que estão sendo discutidos pelo pastor Ronaldo Lidório há muitos anos. Esses dados eles vão sendo atualizados, mas servem para nós termos parâmetros para a nossa oração. Esses dados iniciais têm a ver com os povos menos evangelizados do Brasil, tá bom? O primeiro povo menos evangelizado do Brasil são os indígenas. Nós temos no Brasil catalogadas atualmente 238 etnias. Dessas 238 etnias, 106 ainda não foram alcançadas e precisam de presença missionária. 58 dessas etnias estão na nossa região Nordeste. Olha que coisa interessante. O segundo povo menos alcançado do Brasil são os ribeirinhos. Estima-se que existem em todo o Brasil cerca de 35 mil comunidades ribeirinhas.
Aquelas pessoas que vivem nos igarapés, à margem dos rios, 35 mil comunidades. Destas 35 mil, 10 mil ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. O terceiro povo menos alcançado são os quilombolas, aqueles irmãos que vivem nos quilombos, herança ainda da nossa terrível história escravagista aqui no Brasil. Estima-se que há no Brasil cerca de 3.500 comunidades, 3.500 quilombos, dos quais 2.000 ainda não possuem qualquer presença evangélica. O quarto povo são os ciganos. Estima-se que no Brasil nós tenhamos 1.200.000 ciganos. Destes, 700.000 ainda precisam ouvir o Evangelho. Quinto povo menos alcançado são os sertanejos. Nós estimamos que existem em todo o nosso amado sertão pelo menos 6.000 assentamentos que precisam de presença evangélica, de presença missionária. E aí eu fiz uma análise a partir da cidade de Campina Grande. Eu coloquei o mapa da Paraíba assim na minha frente, peguei a cidade de Campina Grande e fiz um estudo num raio de 100 quilômetros quadrados para entender como anda a evangelização no entorno da nossa cidade. Você pega um automóvel e dirige pelas ruas de Campina Grande, você vai encontrar várias igrejas, não é verdade? Isso é maravilhoso, eu quero que tenha muito mais. Quanto mais igreja, para mim, melhor, viu, irmãos? Mas no entorno de Campina Grande, você encontra inúmeras cidades que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, você sabia? Para a missiologia moderna, se uma região tem menos de 2% de evangélicos, nós podemos entender aquela região como não alcançada. Então, você pega um compasso escolar e traça assim a partir de Campina Grande um raio de 100 km quadrados. Você vai encontrar algumas cidades, por exemplo, a cidade de Santo André, fica a 80 km de Campina Grande. Não sei se alguém aqui conhece. População de Santo André, 2.521 pessoas. Percentual de evangélicos, 2%. Mas os dados colocam no mesmo grupo evangélicos genuínos e outras seitas que infelizmente têm aparência de evangélicos quando na verdade não são. Então esse número é ainda bem menor. Você pega, por exemplo, a cidade de Gurjão, 65 quilômetros de Campina Grande, 3.428 pessoas no raio do município. Quanto de evangélico? Menos de 2%. Daria o quê? 130 pessoas. Agora isso colocando aquelas ditas denominações que não são evangélicas, tá bom, irmãos? Parari, 100 quilômetros de Campina Grande. População, 1.700 pessoas. 1.771, para ser mais preciso. Quantos evangélicos? 43. Os irmãos entendem? Uma situação requer oração? Amparo, 133 quilômetros de Campina Grande. População, 2.238 pessoas. Evangélicos, 79. Então nós precisamos orar. Há ainda os imigrantes, os surdos, 9 milhões de surdos no Brasil, 1% se declara cristão. Depois os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. O Evangelho tem tido dificuldade no Brasil de alcançar os milionários e os miseráveis. Depois, irmãos, eu pesquisei um pouco acerca da tradução da Bíblia. No mundo, atualmente, nós temos pelo menos 7.353 línguas. Dessas 7.353, 3.969 não possuem uma vírgula da palavra de Deus. – 2.115 já estão prontas para receber missionários, mas infelizmente não há pessoas disponíveis. A missão estima que se leva pelo menos entre 15 e 25 anos para você absorver uma nova cultura, compreender como aquelas pessoas pensam, para finalmente pegar hebraico, grego, somar com o teu português, unido àquela nova cultura e finalmente traduzir aquela palavra de Deus para a cultura específica. Como é preciosa a nossa missão, não é, irmãos? E finalmente, nós temos atualmente no mundo cerca de 196 países. Mas acontece que quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita com essa divisão geopolítica. Deus levava em consideração povos, não países. Países é uma construção recente. Em termos de povos, quantos povos nós temos no mundo? Cerca de 16 mil. Desses 16 mil povos, 7 mil são PNAs. O que é um PNA? É um povo não alcançado. 7 mil.
Mas destes 7.000, existem 3.000 que são PNAI, povos não alcançados e não abordados. Ou seja, há pelo menos 3.000 povos hoje no mundo onde o missionário nunca colocou a planta do pé. Estima-se que nós temos no mundo hoje cerca de 300.000 missionários. Destes 300.000, 3% se encontra no que nós chamamos de janela 10/40, que é aquela região do globo mais difícil de ser evangelizada. O que perfaz cerca de 12.000 missionários. E segundo as estimativas da missão Wycliffe, só 1% das nossas ofertas missionárias chega nesses missionários especificamente. Então nós temos 3% da nossa força missionária para alcançar pelo menos 2 bilhões de pessoas na região do globo terrestre, onde se é mais difícil pregar o evangelho. Nem uma Bíblia você pode portar, nem declarar-se como evangélico em algumas regiões você pode, com 1% das nossas ofertas missionárias. Em resumo, irmãos, nós precisamos desse tipo de oração do Salmo 67, amém? Porque senão, irmãos, vai ficar muito difícil para essa geração cantar Maranata. É uma canção tão bonita, não é? Mas nós precisamos, irmãos, dobrar o nosso joelho e dizer assim: Senhor, seja gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, que todos os povos te louvem. Alegrem-se e exultem as gentes, pois guias os povos com equidade e julgas na terra todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém, irmãos? O que eu quero com essa breve reflexão de hoje à noite? Encorajar cada vez mais vocês. A Igreja Brasil para Cristo São José da Mata é uma igreja missionária, irmãos. É uma igreja apaixonada por Jesus. Eu conheço os pastores de vocês, conheço 90% dos irmãos que estão aqui e sei do desejo que vocês têm de tornar o Cristo ressurreto conhecido. O que eu vim fazer aqui hoje à noite? Encorajá-los ainda mais. Vocês estão fazendo, façam um pouquinho mais. Se esforcem um pouquinho mais. Jesus é digno, amém, irmãos? E no final, não tenho dúvidas, vocês vão ser muitíssimo recompensados. Deus leva em consideração as lágrimas que vocês derramam aqui, o suor que cai da testa de vocês aqui. Deus ouve as orações, Deus sabe quais são os projetos, Deus entende onde vocês querem chegar. E Deus vai honrar o nosso esforço nessa cidade aqui, amém, irmãos? Mas a adoração de vocês aqui tem o poder de transformar o mundo, e eu oro para que isso aconteça. Então vamos caprichar cada vez mais, vamos nos amar e nos unir cada vez mais, porque eu creio que a gente ainda pode reverter esses dados aqui. Irmãos, eu creio que a gente ainda pode ser a geração que vai ver os céus se abrirem, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, nós veremos o nosso Redentor nas alturas. Ele dará ordens aos seus anjos e nós iremos ao encontro dele. Eu quero ver isso, irmãos, e eu sei que os irmãos querem também, porque vocês são apaixonados por Jesus. E se Deus permitir, nós vamos reverter esses dados estatísticos e nós vamos ver. Amém? Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos só concluir com uma palavra de oração. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós amamos o Senhor, e é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nessa igreja preciosa em São José da Mata, que tanto tem abençoado essas pessoas, Senhor, que vivem aqui, e bem assim a todo o restante do mundo. Meu Deus, ser com os teus filhos, ser com o pastor Joabe, com o pastor Renê, ser com os teus servos que têm auxiliado o ministério aqui, ó Deus, da diaconia, com meu irmão Mário, com os demais irmãos que têm servido com tanto amor, com tanta paixão, Senhor. Ser com os irmãos do louvor, da salinha, dos jovens, dos adolescentes, com cada departamento dessa igreja preciosa, ó Pai, que é tão bela aos teus olhos. Senhor,
conceda cada vez mais condições para os teus filhos fazerem a obra, poder no Espírito Santo, Pai, uma visão que de fato se coadune com a tua visão de conquistar todo mundo. Dá-lhes, ó Deus, sabedoria, graça e cada vez mais, ó Deus, coragem, força e motivação, para que eles possam continuar desenvolvendo esta obra maravilhosa, que tem sido um exemplo para nós, ó Deus. Então, muito obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito aqui e que tem impactado as nossas vidas. Mas conceda aos teus filhos a oportunidade de fazer algo mais, de fazer um pouco mais. Porque, meu Deus, eu creio que o Senhor é sempre digno demais, e os teus filhos sabem disso muito bem. Portanto, muito obrigado por tudo que nós temos vivido aqui, nesse lugar tão precioso, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe. Reverendo.